salve, salve, povo da cultura, sou Meire de Origem. Está começando mais um episódio do Sim CT na Cultura. No episódio de hoje, a gente mergulha numa travessia artística que transborda cura, ancestralidade, expressão, é bastante coisa junto. Bom, eu vou receber aqui Rio Cristal, que é artista não binária, multi-instrumentista, terapeuta, performer, produtor cultural, uma presença que une corpo, som e espiritualidade como caminho de transformação. Desde 2015, Rio vem criando uma linguagem única que mistura circo, música, rituais e vivências coletivas, com mais de 70 composições autorais, 3 álbuns em gestação, performances potentes e ações nos espaços públicos. Gili tem ocupado os palcos, os territórios, com arte e encantamento. Seja muito bem-vindo, Rio Cristal. Gratidão, um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho, falar sobre arte, sobre aquilo que inspira a gente e sobre o que faz sentido, né? Que a É arte é isso. isso, falar sobre o que faz sentido. Ai, que demais. Ansiosa por esse papo. Roda a vinheta pra gente, produção. Rádio CT apresenta Sind CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Bom, gente, como eu falei para vocês, o papo de hoje, vamos falar aí sobre caminhos criativos, espiritualidade na arte, projetos como Reencantos, Fluir e a estreia de O Rio que Nasce em Mim, um audiovisual que anuncia novos ciclos aí na trajetória de Rio Cristal. Eu queria, para começar aqui o nosso papo, Rio, que você começasse falando para a gente mesmo, assim, qual o momento que a arte se revelou para você, como um caminho possível, né? Quando que te atravessou, se vem da infância, se tem a ver com o território ou é uma herança familiar. Conta um pouco para a gente desses seus processos aí do comecinho. Maravilha. Bem, eu acho que a arte sempre está com todo mundo, né? Eu acho que todas as pessoas têm algum contato com arte, com a inspiração que vem, que flui. E muitas vezes, assim como na minha história, na minha vida, a gente não encontra muitos lugares para a gente dar vazão, né? Então, eu senti que a arte, ela realmente chegou, apareceu na minha vida quando eu tinha ali meus 18 anos, assim, onde eu comecei a ter um contato um pouco mais íntimo, prazeroso com a música, com fazer música e brincar através de percussão, cantos, em momentos e grupos onde se fazia muita música, né? Especialmente músicas e grupos sobre autoconhecimento, sobre buscas espirituais, né? Porque a música e a espiritualidade são coisas que estão ali intrinsecamente ligadas, que a música tem muito esse lugar da elevação, né? Da oração também, do canto e de trazer, né? Fazer essa conexão com o espírito, né? Através do som, da vibração da nossa energia, né? Uhum. Então, eu estava com meus 18 que eu comecei, assim, a adentrar nesse processo de dar vazão, né, para a arte, através de me expressar com a música, conhecer um pouco a dança e me conectar com artistas. E esse caminho todo foi me levando até uma vivência muito especial com uma amiga que dava aulas de circo na prefeitura de Osasco. E eu passei alguns dias com ela e ela me ensinou várias coisas, desde acrobacias de solo, tecido acrobático, aéreos e malabarismo. Uma coisa bem básica, jogar 3 bolinhas, sabe? Mas eu tive a oportunidade de estar com ela durante alguns dias, participando de aulas em locais públicos da cidade com várias crianças, adolescentes, adultos, idosos, pessoas de todas as idades, é, assim, origens diversas, né? Unidas por esse lugar em comum, né? Da arte enquanto uma brincadeira, um lugar de diversão, de expressão, de expandir, né, horizontes e se desafiar até, né, nesse sentido de
superar um desafio, por exemplo, jogar malabarismo, que é fazer três bolinhas e manipular objetos e tudo mais. Então, eu tive esse primeiro contato que foi muito bonito, muito inspirador, né, de aprender o fazer da arte num lugar muito humano, porque o mais bonito eu acho que é isso, a gente conseguir lembrar de usar o nosso corpo, a nossa energia, para a gente se divertir, fazer uma coisa gostosa. Porque quando a gente vai, enfim, se tornando adulto, muitas vezes nosso corpo se condiciona a ser uma ferramenta de trabalho, né? A gente está sempre cansado, está sempre num lugar assim de perder, na verdade, aquela essência da criança, de brincar, de sentir prazer, né, em se movimentar, enfim, simplesmente criar, independente do julgamento, do que esteja, né? A gente acaba se prendendo tanto à estética quando a gente vai envelhecendo, né? E então foi esse lugar de aprender, né, reaprender a brincar, a sentir prazer no meu corpo, na minha expressão. E bem, daí eu tive muitas escolas, né? Até que tudo isso culminou de eu chegar e por influência de alguns amigos, né, artistas aqui na cidade, aqui em São José dos Campos mesmo, assim, incentivar, de assim, a tentar ir para o semáforo e fazer uma performance. Ali foi acho que uma virada, assim, né? Foi muito engraçado. Eu acho que a experiência, né? Eu lembro a primeira vez, poxa, já estava fazendo malabarismo um tempo, e daí chegar no semáforo na frente daquela galera, assim, para fazer um malabares só para ver, sabe? Como que ressoaria. Então foi muito bacana, assim. E a partir Incrível. dali, comecei, de fato, a entender, assim, né? O que que é estar de frente com o público, o que que é fazer essa conexão humana através da arte. E, e comecei, de fato, né, nessa caminhada com a arte de rua. E Que incrível. daí tem caminho. Deslanchou. E é isso, foi o primeiro mergulho, digamos, né? E é muito incrível você falar isso, e a gente, né, aqui de São José, Vale do Paraíba, de modo geral, a gente tem muitas questões, assim, norteadoras que dificultam mesmo o fazer artístico, né? Essa liberdade da expressão de rua, né? Com leis, inclusive que não permitem, né, que as pessoas de modo geral, consigam, de fato, aí, utilizar da sua arte, tanto para se comunicar, né? Mas também como uma ferramenta aí de trabalho, de remuneração, de conseguir garantir o pão de cada dia, né? A gente passa por esses atravessamentos aí, que eu queria que você falasse um pouco mais disso também, você que está de fato aí e já entrou submerso nesse mundo da rua mesmo, da arte de rua, né? Que é diferente da gente que, de repente, das pessoas que estão tocando dentro de espaços públicos, que daí tem toda uma garantia de direitos preservados, teoricamente, né? Mas, enfim, é diferente de quem está na rua, no front, né? Fala um pouco pra gente aí Uhum. também como que se dá esses seus enfrentamentos aí, né, junto com essa galera e assim para se manter vivo e fazer a manutenção da tua arte nesse sentido da arte de rua. Sim. Bem, eu acho que enxergar a arte como uma profissão e uma forma de, assim, sobreviver, né, de fato, ter os recursos necessários para a gente ter uma vida digna a partir da arte, sempre é um desafio no país que a gente vive hoje, especialmente para quem não tem, né, aquele incentivo ou condições financeiras, né, onde a família consegue ajudar a pessoa a viver de arte, a iniciar uma carreira nesse sentido, desde estudo até formação e condição, né, de ter os primeiros passos ali. Eu acho que nesse lugar, né, de um Brasil de muita desvalorização da arte ainda, de muita desigualdade nesse sentido da oportunidade, a rua, ela foi para mim assim, o primeiro lugar que de fato me deu todas as condições necessárias para eu viver de arte e me abraçou de uma forma muito boa, assim, porque a rua é uma escola maravilhosa.
a arte de rua nos semáforos é uma linguagem muito específica, né? Dentro do movimento circense como um todo, eles são assim, a grande diferença é que são performances curtas, então são performances criadas ali para serem apresentadas em 40, 50 segundos, de forma que você consegue prender a atenção do público e mudar o dia da pessoa. Porque a gente está na correria do dia a dia lá, né, no meio do trânsito, no meio de tanto estresse, e do nada, para ali no sinal vermelho. Aquele momento é um momento que se abre uma janela de tempo, abre-se uma cortina, né, para um palco que antes, bem, podia não ter nada ali, podia ter algumas pessoas passando, mas quando tem um artista, aquilo ali se torna um palco. Então, a arte de rua é uma, é uma forma de transformar um ambiente urbano e ocupar espaços vazios, cinzentos, muitas vezes, com a arte. E é muito bonito, sabe? Tem muitos desafios. Acho que a rua é um lugar que não é tão saudável, né? Você tá no meio do trânsito de carros o tempo todo. Tem muitas questões que a gente se encontra o tempo todo com questões urbanas, né? Desde o contato com moradores de rua, muitas vezes, ou pessoas que estão em situações de vulnerabilidade diversas, né? Que estão na rua por algum motivo. Mas é muito bonito porque quando na presença da arte, ela serve de inspiração também, né? De criar uma relação humana entre todas as pessoas que estão ali. E é totalmente gratuita. O artista de rua, quando está se performando, a gente não está pedindo dinheiro, sabe? A gente está entregando arte para qualquer pessoa, independente, sabe? Você não tem que pagar para você entrar ali. Você recebe, sabe? Você senta ali e assiste e tá tudo bem, né? Quem puder, quem ajudar com quanto tiver, assim, é massa, é muito bem-vindo, mas é uma coisa que pra gente, enquanto artista, o primeiro passo, assim, é fazer com amor, sabe? E eu tenho muito amor pela arte de rua por ter sido essa primeira escola para mim, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei desde muito cedo, várias coisas, desde vender doce na escola, até trabalhar em empresa, né? Desde bem cedo, assim, então eu tive uma caminhada longa, assim, de diferentes trabalhos, até que quando eu conheci a rua, eu consegui finalmente encontrar um lugar de serviço através da arte, onde eu conseguia fazer o meu horário, conseguia, sabe, usar da flexibilidade de tempo mesmo que eu tinha para fazer o meu horário de trabalho e meu horário de estudo. Então foi um período, e eu passei 3 anos vivendo só de semáforo. E, Caramba. e eu aproveitei muito tempo para estudar teatro, dança contemporânea, música, circo, várias oficinas, viajei o Brasil atrás, né? E através de festivais e encontros nacionais, estaduais de circo, conheci artistas do mundo todo, né? Nessas convenções e nos próprios semáforos da cidade, né? Aqui em São José dos Campos, por exemplo, que era um lugar onde ali em 2015, 2016, estava pipocando de artista do mundo inteiro, sabe? Eu vi cada coisa incrível nessa rua. Do nada eu chegava lá para trabalhar, tinha um cara lá no monociclo, com 2 metros de altura, jogando 4 claves, girando uma bola na boca. E eu, tipo, ficava olhando, e um aro no pé, tá ligado? Fazendo tudo ao mesmo Aham. tempo, olhava aquilo, eu sentava, assistia, aplaudia, sabe? E depois poder ter ali trocas com artistas que viajaram tantos lugares, que já viram tantas coisas, que já se apresentaram em palcos, em lonas, em parques, ruas. E esses foram, na verdade, meus maiores professores, assim, essas pessoas com que eu encontrava, é, assim, espontaneamente, né, na vida. Muito bom. Incrível. E então foi muito bonito, assim, todo esse contato que me possibilitou de fato, né, encontrar um meio de subsistência na arte e conseguir ter tempo para eu estudar, fazer minha agenda, continuar fazendo imersões de aprendizado, viagens.
Só que aqui em São José dos Campos, né, em 2017, a gente realmente teve uma questão que foi muito difícil, na verdade, ficamos muito tempo lutando contra, enfim, um processo de desmonte dessa cultura de arte de rua na cidade, né? São José dos Campos é uma cidade grande, tem várias vias, né, largas, muitos carros, enfim. E estava realmente pipocando de artistas por aqui, de vários lugares, e ao mesmo tempo tinha muitas também pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, pedindo dinheiro por vários motivos. E a prefeitura começou a fazer um trabalho de higienização urbana, assim, super, sabe, complicado. E isso acontece em muitos lugares, né? Porque vem até, assim, eu acho que isso para mim só mostra a dificuldade dos órgãos, né, de do governo em geral, né, nas prefeituras, também dos órgãos de cultura locais, assim, de não conseguir de fato gerir e, né, dar condições para as pessoas, enfim, terem, né, assim, vidas mais dignas e respeitar também, acho que entender, né, ter uma visão da cultura e do que é a situação, né, das pessoas que estão na rua, porque tem vários tipos de situação. Tem desde artistas, a pessoas, moradores de rua, pessoas que estão vendendo doce, crianças, usuários de droga, tem muitas coisas que estão acontecendo. E a prefeitura basicamente fez uma propaganda horrível, colocando todo mundo no mesmo pacote, sabe? E Sim. proibindo qualquer pessoa de estar nos semáforos. E isso, para a gente que vivia, né, dessa arte aqui na cidade, foi assim um grande abalo, na verdade, porque desestruturou totalmente a nossa vida, a nossa cultura artística, do nosso fazer, né? Aquilo que a gente já estava fazendo e vivendo, enfim. Né? Eu, por exemplo, há 3 anos. Muitas mais pessoas aí que já viviam, nossa, sei lá, uma década de semáforo, sabe? Então foi um choque muito grande. E infelizmente aqui na cidade de São José dos Campos foi um lugar assim que matou uma cultura, né? Hoje em dia, por exemplo, já pode voltar a fazer malabarismo na cidade, mas agora é um lugar que tipo que está recomeçando e todo mundo que foi afetado por isso naquela época sofre as consequências da desestabilização total do que aconteceu, Inclusive né? De emocional, né, Rio? Acho que até para você voltar, porque querendo ou não, é uma violência, né? Foi uma violência com esses artistas, né? Assim, de modo geral, né? É uma grande violência você tirar a pessoa do campo de atuação dela, da onde tem essa fonte de renda, né? Para muitos era a única fonte de renda, como era, né, para você, mas para muitas outras pessoas também. E isso é uma família. violência, né? É uma violência. Então, acho que ainda é lidar com essa questão emocional também, né? Todo um processo, assim, de apagamento mesmo de uma arte, né? Muito doloroso, né? Sim, assim, ser tratado como criminoso, né? Porque a partir do momento que se fundou uma lei, né, se firmou um projeto de lei na cidade que estabelecia que era crime, né, tá fazendo arte nas ruas, nos semáforos, a gente começou a ser tratado como criminoso, sabe? Então, Criminoso. a gente era abordado pela polícia, tomavam equipamentos, foram aplicadas multas para os artistas da cidade, de tipo de um salário mínimo, e com reincidência podia ser até 5 salários mínimos, sabe, de multa. Então, um absurdo sem medida, assim, né? Sem precedentes, é. A galera do grafite também, né? Acompanhei bem de perto, né? Por Uhum. conta de fazer parte do hip hop. E também uma lei específica, né? De criminalização do grafite, né? Então, assim, a gente vê que a arte que está na rua, a arte de rua de modo geral mesmo, assim, foi assim, sofreu esses danos todos, né, que se perpetuam ainda, né, porque essa é a loucura. Mas assim, Rio, e você assim, para além da arte de rua, você também é instrumentista, musicista, enfim, você une Sim. música e performance, espiritualidade e práticas ancestrais, que é uma linguagem única sua, né? Eu queria que você falasse também
um pouco desse processo também, e como que esse entrelaçamento de tudo isso se dá no seu processo criativo, como que tudo isso que você viveu com a arte de rua mesmo, né, com o Uhum. farol, até essas violências, infelizmente, né, também todas essas coisas, como que isso deságua aí no seu processo criativo? Maravilha. Bem, eu acho que a arte de rua foi realmente uma base, onde tudo começou a se tornar possível. Demorou um tempo até eu me entender enquanto artista, de fato, sabe? Sim. Imagina, né? Para uma família também, que nunca teve ninguém fazendo arte na minha família, assim. Foi um choque até, né? Como assim? Você tá indo pra rua pedir dinheiro? Não, eu tô indo fazer arte, sabe? Né? E tô vivendo, tô me sustentando, me deixa, né? Tô bem, assim. E então essa base, ela possibilitou, entre tantas coisas que eu fui estudando, a continuar estudando música. Eu, né, eu venho de um contato com a música, como eu comentei, dentro assim de grupos de estudo de autoconhecimento, de espiritualidade, né? Isso foi em 2014, né? O primeiro contato que eu tive com grupos de estudo, né? De espiritualidade com medicinas da floresta, né? Estudos das medicinas dos povos originários, então, trazendo sabedorias ancestrais, assim. Então, desde 2014 eu tive contato a primeira vez com a ayahuasca, por exemplo. E foi uma mudança de chave muito grande na minha vida, de trazer muitas reflexões importantes sobre quem que eu sou, sobre o que eu estou fazendo nessa terra, né? Eu comecei a questionar muito a minha, enfim, o que eu estava fazendo com o meu tempo, com a minha Existência. energia, né, na minha vida, né? Porque muitas vezes a gente está vivendo, seguindo expectativas, enfim, das nossas famílias ou do que a gente acha que a gente tem que fazer. E, na verdade, às vezes, a gente está fugindo da gente mesmo, de fazer essas perguntas mais importantes para a gente mesmo. Acho que as medicinas, elas trouxeram esse lugar de eu conseguir fazer perguntas importantes para mim, de quem eu sou, de onde que eu tô e o que eu tô fazendo, o que que eu quero, de fato, construir, né, no meu futuro, não só no meu futuro, mas no meu presente. E, e a música, para mim, nesse processo como um todo, foi uma conexão muito bonita, porque a música, eu acho que ela nos coloca em momentos de reflexão, de introspecção importantes que a gente consegue se conectar com nossas emoções, com nossos sentimentos, né? Então, a música e a espiritualidade foram coisas que se uniram, né, nesse caminho. E quando eu tinha 20 anos, eu ganhei meu primeiro violão, assim, uma herança do meu avô, que se foi, assim, e deixou um violão para mim. E foi ali que eu comecei a compor minhas primeiras músicas, aprender, né, ali, esse universo das cordas do dedilhado, que eu já tinha um pouco de contato, porque eu já, né, já arranhava um baixo elétrico, já tocava um pouco de percussão, e eu fui, né, caminhando nesse lugar. E o engraçado foi que o circo, trabalhando com, enfim, fazendo apresentações, espetáculos e tudo mais, o circo foi uma coisa que foi me levando para a música. Porque dali a pouco eu estava fazendo circo, mas tinha que ter alguém para operar o som, a mesa de som, para tocar algum instrumento ao vivo, para conseguir trazer um movimento ali para a galera. Então, porque o circo, ele une todas as artes. Você precisa ali da performance, você precisa da parte técnica, da sonorização do ambiente, da iluminação, de tudo. Então, eu fui ficando cada vez mais nessa parte do som. Isso foi me incentivando também, né? Tanto que em 2019, por exemplo, em 2020, na verdade, com o início da pandemia, eu e um outro grupo de artistas, nós fundamos até uma companhia, Interartes, que nós fizemos a construção de vários espetáculos interartes de circo, dança, tudo todo feito com música ao vivo, trilha sonora toda autoral, com uma banda maravilhosa, assim, vários artistas aqui da cidade, né? Foi durante a pandemia, então foi todo um trabalho feito para levar arte e cultura de forma não presencial, né? Então, audiovisual, para as casas, para quem precisava, tudo feito
com muita segurança, sim, também, com muita responsabilidade. E então, assim, essa caminhada ela foi, né, se expandindo com a música, bem como com o corpo e com tudo mais, porque eu estudei muita dança contemporânea, encontrei a dança como um lugar também de autoconhecimento, de terapia pessoal, sabe? Dança contato e improvisação foi a coisa mais, assim, transformadora na minha vida também, no sentido de da dança enquanto improviso, enquanto jogo, enquanto brincadeira, né? Também foi muito legal. E hoje eu trago tudo isso para o palco, né? E para aquilo que eu faço, né? Para minhas performances, né? Eu incluo muito, trago muito o trabalho de corpo, de teatro, né? Junto com a poesia, com a virtuosidade do circo, com performances, com alguns tipos de malabarismo e a espiritualidade que está presente, eu acho que na música, no que eu gosto de falar também, né? O meu processo criativo com a arte, ele vem muito do sentir. A música, cada música tem o seu momento, tem a sua história, mas geralmente tudo vem da inspiração, às vezes, de uma estrela que está ali no céu, parada, do brilho do sol tocando a areia na terra, e aquilo que eu sinto, aquilo que me atravessa, né? Qual que é a música que ressoa nos meus ouvidos e que me toca naquele momento, né? Então, eu falo muito sobre a natureza, sobre o contato que eu tenho com a espiritualidade, com as medicinas, e ou então, quando eu estou triste, ou estou passando por algum processo difícil, né? É um, é um lugar que eu trago de começar a falar e cantar para mim mesmo alguma coisa, contando uma história para mim, e aquela história começa a se transformar, e aquele sentimento começa a se transformar junto com o próprio processo de compreensão, de esmiuçar aquilo, de poder sentir de verdade, né? Ao invés da gente, enfim, eu poderia ficar me distraindo, não ligar, não olhar para isso, mas a arte é o momento que eu olho para o que está presente, para, né, para a gente criar, para eu conseguir criar. E o que brota, eu acho que é o que tem de mais importante, porque eu acho que é nesse processo também que mora a empatia, né? Que mora a conexão, que quando a gente fala ou canta alguma coisa ou expressa algo, é nesse lugar muito humano de uma coisa que realmente eu sinto, que aconteceu comigo, ou que eu estava vivendo, que me inspirou a trazer uma canção. E é isso que conecta com outra pessoa, porque a gente sente, né? A gente consegue se reconhecer um no outro. É isso. Então, eu acho que isso é um pouco assim do que me inspira. Que demais. Perfeito. Aí eu escutando aqui, nossa, até viajando, assim, muito, muito poético tudo isso que você falou, assim, o jeito que você traz as palavras também, assim, é muito incrível. Queria aproveitar e dar um recadinho agora, perguntar para vocês, estão do outro lado da telinha aí, se vocês já conheciam Rio Cristal. Gente, a produção está colocando aqui no rodapé as redes sociais do Rio. Vocês acabando aqui, vai lá para fazer essa travessia também, que a gente pode fazer isso pelas redes sociais, né? Hoje a gente tem essa possibilidade, de estar juntos e conectados. Aproveita também para seguir as nossas redes sociais, né? Para acompanhar os conteúdos que a gente vem exibindo aqui. Toda semana tem conteúdo. Lembrando que a gente fez essa migração de canal, então é importante que vocês se inscrevam nesse canal aqui também para fortalecer o corre da gente, certo? Bom, vou pedir para a produção rodar um vídeo aqui agora, para a gente ter assim, a sensação, um gostinho aí, né, da arte que atravessa Rio Cristal. Roda pra gente, produção.
Muito bom. Rio, você tem uma trajetória marcante, assim, também, com espaços públicos, com a arte, nas ruas, além de vivências. Como fluir, né, e reencantos, como você enxerga a potência do encontro e da presença coletiva na arte? Fala um pouco desses trabalhos que estão nascendo. Você tem muita música, né? Muita música. Gente, 70 obras assim, né? Aí é muita coisa, assim. É muita coisa para falar, é muita coisa para dizer, Rio. Fala um pouco pra gente aí desse encontro e da presença coletiva na arte aí também, desses seus atravessamentos, das coisas que estão por vir. Conta um pouco de tudo isso pra gente. Maravilha. Bem, tem muitos projetos acontecendo em paralelo, em projetos que já aconteceram também, que me inspiraram muito a construir o que eu sinto de construir hoje e de ser também um fomentador de cultura, né? De dar possibilidades e criar espaços onde a gente consegue, enfim, ter lugares de encontro mesmo, de expressão, de troca entre artistas, né? Nesse tempo todo, né, nesses últimos 10 anos assim da minha caminhada, eu tive a oportunidade de estar atuando e participando de vários espaços, grupos culturais e coletivos, né? Desde trabalhos com permacultura, foi um dos primeiros grupos onde eu tive um contato, assim, lá no Pupa, um espaço que tinha, né, um grupo ali no bairro do Freitas. Né, depois de um tempo também fui para o litoral, né, lá em Bertioga, fundamos também um espaço de conexão, de retiros, eventos, chamava Espaço Nativa, onde fazíamos retiros mesmo na natureza, ali na exuberância da Mata Atlântica, na beira do rio, maravilhoso, assim, espaço muito gostoso. Mais recentemente, também atuei como diretor executivo ali no espaço em Monteiro Lobato, que é a Morada Terra Viva, por exemplo, que é um espaço maravilhoso também que faz, né, pelo menos eventos quase bimestrais, assim, de autoconhecimento, com várias apresentações artísticas, muitas vivências, trabalhando muito autoconhecimento. E eu acho que todos esses lugares e espaços onde eu habitei foram lugares onde a proposta sempre foi criar espaços seguros para que a gente possa ter a experiência de experimentar a arte, experimentar, enfim, a vida, né? Deixar isso transbordar e a gente se expressar, porque é muito gostoso fazer arte, enfim, de forma despretensiosa ou aprendendo mesmo, no processo de aprendizado, né? E então eu tive a oportunidade, assim, de realizar mesmo e participar da construção de vários eventos, recebendo, assim, muitos artistas do Brasil todo, sabe? Pessoas maravilhosas nesse tempo todo, o que veio culminando em muitos processos de transformação e também em projetos maravilhosos que vão acontecendo, né? Nesses anos todos tive muita inspiração, fiz muita música em diferentes espaços, momentos, né? E foi todo um processo de maturação até conseguir chegar nesse lugar de sentir que era um trabalho pronto para dar o próximo passo, que até demorou um pouquinho mais do que eu imaginava, né? Porque tem muitas composições, e quando fala assim, tem umas 70 músicas, assim, no mínimo, sabe? Músicas que eu tenho organizadas, talvez, para serem gravadas, né? E nesses anos todos, com todos esses espaços, tudo mais, fui realizando várias parcerias muito maravilhosas, tipo, conheci pessoas incríveis, muitos artistas fenomenais, e hoje, através dessas parcerias, né, estamos gravando finalmente as primeiras músicas, assim, que esse ano ainda vão ser lançadas pelo menos duas músicas, né, entre elas a música de um projeto que se chama O Rio que Nasce em Mim, que foi um projeto que foi recentemente agora aprovado na Lei Aldir Blanc, do município de Salesópolis, que é a cidade onde eu nasci, né? E a cidade nascente do Rio Tietê também. E então fala um pouco desse processo meu enquanto artista, desde onde eu vim, da onde eu saí, sabe? Todo o caminho que eu trilhei, esse rio que nasce em mim, né? Os caminhos que foram me levando mesmo pela vida
e nesse processo de retornar à fonte, de retornar à cidade onde eu nasci, o meu berço, e transbordar por ali a arte, para levar para lá uma cidade pequena, sabe? Tudo aquilo que eu venho aprendendo nesses anos todos. Então, é um projeto que vai culminar em uma produção audiovisual, que vai ser uma video performance, que vai ter dentro dessa video performance, né, uma música gravada que se chama O Rio, né? E então ainda vai ter uma data oficial de lançamento, a gente está começando a produção nos próximos meses, né? Então, em breve vou compartilhar é, as datas de lançamento e tudo mais. Mas, assim, estou muito feliz de poder desaguar, sabe? Essa arte. E são primeiros passos, né? Outra parceria também tem uma outra música que eu fiz, uma música que me toca muito, que balança bastante meu corpo e de muitas pessoas que escutam, assim, que são músicas feitas para cerimônias da cacau, né? Dessa medicina maravilhosa também. São cerimônias, vivências terapêuticas, né? Onde a gente bebe cacau e conversa em volta da fogueira e faz muita música. Eu também estou gravando uma música que vai ser lançada agora. E, e é muito bonito poder contar com pessoas tão maravilhosas, sabe? No meu caminho, assim, que estão ajudando a produzir tudo isso, entregando mesmo seus talentos, artes, porque é um trabalho produzir música, gente. Eu não imaginava, eu achava que eu tinha uma ideia, mas nossa senhora, galera, é um processo que só quem faz sabe, né? Isso, mas a gente não faz nada sozinhos, né? Sozinhos, então eu acho que é sobre isso mesmo, né? A gente tem essa possibilidade nas artes de ir nos conectando com esses outros seres, né? Também, assim, que vão tornando a nossa vida aqui nessa nossa passagem aqui na Terra mais. Mais bonita, menos pesada, Uhum. porque o peso tem, não tem jeito, né? Tem, enfim, eu sempre falo a dor e o sabor de ser quem somos, né? Então, eu acho que é sobre isso mesmo. E que bom, eu tô ansiosa para escutar essas produções que estão vindo. Aí eu já tô sabendo que também vai estar no Spotify, vai estar nas plataformas digital, né? Com Enfim, certeza. também. A gente vai deixar aqui, mais uma vez, gente, na descrição desse vídeo, a rede social de Rio Cristal. Então, vocês terminando aqui, vocês vão lá se conectar, porque para vocês saberem data, local, onde, tudo mais. E, inclusive, falando sobre esses encontros, eu quero deixar um beijo para a jornalista Fernanda, do CT, que falou. Meire conversa com o Rio Cristal. E aí a gente tá aqui conversando e eu fiquei muito feliz, assim. De alguma forma a gente já estava conectados, né, Rio? E aí culminou nisso aqui, então que ótimo. E eu queria que você falasse também aí para a gente fechar com chave de ouro. Justamente isso, para quem quiser acompanhar, se conectar com seus projetos, é mesmo através das redes sociais, sobre esse fluxo criativo também, essas pontes aí, tem como, cabe mais pessoas para passar por essa ponte aí também, né? E é isso, assim, convidar as pessoas para estarem pertinho mesmo desses trabalhos que vão vir, porque eu tenho certeza que são trabalhos sensacionais, porque são trabalhos de uma vida, né, Rio? Com certeza. Bem, vou falar um pouquinho do que é isso. Estou muito feliz também com esses lançamentos, que são processos realmente que foi toda uma gestação até chegar, né, nesses primeiros lançamentos, e já tem pelo menos mais 3 álbuns aí para realmente, né, começar um processo de gravação mais profunda e está sendo lançados, assim. Mas, além disso, eu realizo várias atividades que acontecem mensalmente ou sazonalmente, assim, né? Hoje em dia, o principal meio de divulgação que eu utilizo é pelo Instagram mesmo, que vocês podem encontrar como Rio Cristal, né, no Instagram, e Rio se escreve com R-Y-O, né? E tem também esse lugar, assim, de encontro, né? E através do meu Instagram eu divulgo as diferentes atividades, né, que eu realizo. Então, aqui em São José dos Campos, por exemplo, pelo menos uma vez por mês, realizamos encontros, né, vivências terapêuticas com a medicina da cacau, por exemplo, que é o uso terapêutico da cacau, que é uma planta maravilhosa
que tem vários benefícios, né, para a saúde e para cuidar das emoções mesmo, né? É um antidepressivo natural e traz muita vitalidade. Mas, né, além disso também, eu faço encontros e vivências, pelo menos uma vez por mês também, com terapia do som, ou também conhecido como sound healing, que é a terapia através da utilização de instrumentos sonoros, da vibração do som. É como se fosse uma massagem, assim, realmente, onde pode ser tanto em grupo quanto, né, individual, mas pelo menos uma vez por mês acontecem essas sessões em grupo, onde a pessoa vai lá, fica deitadinha, e eu vou passando com vários instrumentos, trazendo diferentes frequências, proporcionando diferentes sensações e processos muito bonitos, sabe? Quando eu conheci a primeira vez, foi uma coisa que me encantou, assim, profundamente, sabe? Eu Cada já quero. som vai trazendo memórias, sabe? Imagens. Tem um momento, assim, de dissolução, que parece que eu até esqueço que eu sou corpo. E né? Parece que a percepção espacial, tudo fica mudado, vira um aglomerado de sensações, que é uma experiência muito única e transformadora. Principalmente porque são vivências que, por mais subjetivas que possam ser, né, as experiências, são experiências, né, que proporcionam assim pontos de encontro e conexão entre pessoas que estão ali dispostas a se reunir, a passar por experiências, né, intensas, transformadoras, interessantes e que de alguma forma estão buscando melhorar assim, encontrar alguma coisa que faça mais sentido na vida. Então, a maior beleza disso tudo é poder proporcionar pontos de encontros para pessoas, né? Então, a música para mim ela é uma terapia profunda e eu trago muito isso no meu trabalho também musical, nas minhas composições, nas vivências com cacau que eu faço e em alguns outros encontros, por exemplo, o projeto Reencantos, que é um projeto que está em manifestação, que basicamente fala de encontros entre artistas, pessoas, compositoras de diferentes lugares, que acontecem em diferentes cidades, né? Aqui em São José dos Campos, em São Paulo, Guarulhos, Paraty. Então, são grupos de amigos e várias conexões que a gente tem nessa caminhada, que às vezes, enquanto artista também, às vezes a gente tem muito um lugar assim de que a gente acaba se prendendo, né, nossa agenda, nosso final de semana para a gente só, enfim, a arte parece que vira trabalho, né? E, e é muito complicado. Então, são lugares assim onde a gente tem a possibilidade de ter trocas, proporcionar também encontros e trocas muito sensíveis entre artistas, também pessoas fazedoras da arte, de diferentes linguagens, sabe? Reencantos é um projeto que fala muito assim da música mesmo, né, composições autorais, e o projeto Fluir é um projeto que une música de improviso e dança, de improvisação. São encontros de improvisação também, que acontecem assim mais sazonalmente, mas que sempre são assim transformadores e maravilhosos, encontros de muita transformação e conexão. E, bem, tudo isso compartilho pelo Instagram, então quem quiser acompanhar, é só chegar lá, né, tá junto com a gente, para que a gente possa, enfim, se encontrar e viver vivências importantes, interessantes e transformadoras, assim, que eu acho que essa é a missão da arte, né? Se a arte tem um propósito, eu acho que é realmente trazer expressividade e, através da expressão, a transformação, né, das emoções, da realidade, da inspiração para que a gente possa viver uma vida mais alinhada com nossos propósitos, com as nossas convicções, né? E com força e vitalidade mesmo enfim, realizar nossos sonhos, né? Então, muita arte pra gente ali, muita luz e só alegria. Ai, que tudo! Olha, eu já quero conhecer de perto todos esses projetos aí. Eu quero essa musicoterapia, A arte, terapia do som, terapia do som. Gente, isso deve ser fantástico. Já quero, assim.
Já quero. Eu vou desligar aqui e já vou conversar com você. Vamos combinar isso aí. E, gente, vocês também, então, lembrando que tá na descrição aqui as redes sociais de Rio Cristal. Então, vocês podem se conectar e também ter acesso a tudo isso, porque é muita coisa. É música, é terapia, né, enfim, é arte, assim, arte, 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 arte pulsando. Rio, quero te agradecer por abrir sua agenda, por vir conversar comigo, Boa por noite. falar desses projetos incríveis aqui pra gente, apresentar, porque, como você falou no começo da nossa prosa, São José é muito grande, às vezes a gente acaba não conseguindo se conectar e conhecer tantos projetos assim de pertinho, né? A gente fica só assim, que também assim, gente, não vamos só de rede social, não, tem que ir para poder sentir, né, Rio? Não adianta Manda pra só viver ao saber. vivo. É, o bom mesmo é você sentir, porque daí você é atravessado de fato. E aí, assim, muito bom poder conversar com você aqui, deixar o programa de portas abertas, desejar sucesso nos lançamentos e, enfim, tudo que você se propõe a fazer. Fica à vontade para fazer as considerações finais e eu quero que você volte aqui mais vezes. Da próxima que você voltar, vai ser para contar a minha experiência. Maravilha. Bem, só tenho muita gratidão, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco sobre a minha história, né? E também sobre o que eu acredito em relação ao papel da arte na vida e na sociedade, sabe? Às vezes, enfim, muitas vezes a arte parece que é uma coisa só dos artistas, ou, né, que você tem que saber fazer, mas, sabe, ninguém nasce sabendo de nada e a arte é para todo mundo. Então, que a gente possa realmente se unir e se conectar, que a gente possa, que esse encontro e essas partilhas possam servir de inspiração também para quem quer que escute, a tentar experimentar alguma coisa diferente. A arte tem muitas faces, e é muito bonito de ver como que ela transforma, né, as nossas vidas. Então, muita gratidão, Meire, por abrir esse espaço também, né, de escuta, de partilha. É muito bom também, né, enquanto artista, a gente ter espaços onde a gente pode falar um pouco da nossa história e do que a gente acredita de forma tão gostosa e prazerosa, assim, né, que é realmente olhar no olho e bater um papo. Então, fico muito feliz e desejo muito sucesso para esses projetos, que venham muitas muitos mais encontros, entrevistas e trocas aí lindas. Gratidão imensa. Ah, axé, axé, eu recebo. É isso, assim, que a gente possa estar juntinhos aí também nas nossas artes coexistindo, porque é sobre isso, né? Quero agradecer também vocês, estando do outro lado da telinha, agradecer o CT por esse espaço aqui, por viabilizar, né, esse programa. Falar para vocês que vocês não se inscreveram. Agora é só descer aí, sentar o dedo na inscrição, se inscreve aí e já pode seguir também Rio Cristal para saber de todas essas coisas e muito mais do que vem por aí. Esse foi mais um episódio do CT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continua nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube, mas também pelas nossas redes sociais. Eu vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Rio Cristal. Tudo de bom, muito axé, sucesso! Até